Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje é nosso dia de passear pelos livros da Bíblia e já estamos no livro de Isaías, o profeta da salvação. No final da mensagem eu darei a resposta à pergunta 618. Isaías é o primeiro de 17 livros do Antigo Testamento que chamamos de livro de profecia. Normalmente dividimos esses 17 livros em duas partes, 5 profetas maiores e 12 profetas menores. A função dos profetas foi transmitir a palavra de Deus. Às vezes, suas mensagens serviam para anunciar de antemão os planos de Deus, mas seu trabalho principal foi a entrega da palavra de Deus aos seus próprios contemporâneos. Isaías ilustra bem estes dois aspectos do trabalho profético. Sua mensagem se aplica principalmente aos ouvintes originais dos séculos 8 e 7 a.C., mas alguns trechos olham para os planos de Deus de oferecer a salvação por meio de Jesus Cristo. Os planos para unir seu povo sob a liderança deste servo fiel, o Messias. Isaías andava livremente entre os nobres de Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz e Ezequias, conforme o primeiro versículo do livro. No seu contexto histórico, os povos de Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul, viviam preocupados com a ameaça da Síria. Os assírios destruíram a capital de Israel em 721 a.C. Nos anos seguintes, destruíram várias cidades de Judá e chegaram a cercar Jerusalém. Enquanto a tendência humana é de atribuir conflitos desse tipo a problemas políticos, a mensagem deste profeta foi clara. Judá sofria porque vivia em rebeldia contra Deus. Diz Isaías capítulo 1, versículo 5. Por que haveis de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração enfermo. Em contraste com a impotência e a impureza de Judá, Isaías destaca as características de Deus. Mais de 60 vezes Deus é chamado de Senhor dos Exércitos, uma expressão que enfatiza a sua onipotência, a capacidade de Deus de defender os fiéis e castigar os ímpios. Diz, por exemplo, no capítulo 44, versículo 6, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Outra expressão que encontramos no livro de Isaías para falar sobre Deus é o termo Santo de Israel. Esta expressão é usada mais em Isaías do que em todos os outros livros da Bíblia. É uma expressão que frisa a separação absoluta do pecado. Diz, por exemplo, no capítulo 12, versículo 6, exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Na leitura de Isaías, observamos duas divisões principais. Os primeiros 39 capítulos tratam, principalmente, das circunstâncias do povo naquela época do Antigo Testamento. E os últimos 27 capítulos apontam para o servo sofredor e a salvação que viria por meio do Messias. Nestes capítulos, o Senhor revelou aspectos importantes do seu plano, incluindo o sacrifício de Jesus pelos nossos pecados e a vinda do reino de Cristo, profecias cumpridas no Novo Testamento. Observamos os assuntos tratados nos capítulos de Isaías agora. Capítulos de 1 a 12 contêm várias profecias sobre o povo de Judá e sua cidade principal, Jerusalém. Capítulos de 13 a 24 falam de castigo divino de nações pagãs. Capítulos de 25 a 27 asseguram os fiéis da proteção divina. Capítulos 28 a 35 chamam o povo a confiar em Deus e não nas alianças com outras nações. Capítulos de 36 a 39
narram alguns fatos do reinado de Ezequias e o livramento de Jerusalém quando o povo foi ameaçado pelos assírios. E capítulos de 40 a 66 falam sobre o servo do Senhor e seu reino. Estes capítulos incluem algumas das mais ricas profecias messiânicas do Antigo Testamento e são citados frequentemente no Novo Testamento. Por causa da riqueza da sua mensagem sobre a salvação que Deus preparava para aqueles que chegariam a confiar plenamente nele, o livro de Isaías tem sido descrito como o Evangelho do Antigo Testamento. É um livro que merece nosso estudo cuidadoso, porque enriquece nossa compreensão do plano eterno de Deus para nossa salvação. Vamos agora às perguntas bíblicas do dia. Pergunta 618. Quem foi o único autor na Bíblia toda que usou a palavra anticristo? Alternativas: A. João, B. Paulo, C. Pedro ou D. Tiago. A resposta certa, alternativa A. João. A palavra anticristo aparece apenas 5 vezes na Bíblia toda, todas as vezes, nas cartas de João. 1 João capítulo 2, versículo 18, 2 vezes, capítulo 2, versículo 22 e capítulo 4, versículo 3, e a segunda carta de João, versículo 7. Pergunta 619. Quem foi o pai do profeta Isaías? Alternativas: A. Jeremias, B. Ezequias, C. Joel ou D. Amós. A resposta no final do próximo episódio. Essa pergunta foi sobre Isaías em nossa mensagem de hoje também. No nosso passeio pelos livros da Bíblia foi também sobre Isaías, o profeta da salvação. 700 anos antes de Cristo, ele apontou por meio de várias profecias a salvação que Jesus Cristo oferece para todos nós. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.